Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Carvalho e vim para mais uma aula de geografia aí para vocês do curso E-Master, esse curso fantástico que te prepara para o vestibular, para o Enem, para os concursos públicos. A gente estava falando então de China, BRICS, falando de autonomia de Taiwan e agora vamos falar um pouquinho sobre a autonomia de Hong Kong, tá? Lembrando, isso é muito importante, Hong Kong é vista aí como uma região autônoma da China hoje, tá? Não é um país independente, tá? Uma região autônoma. Mas desde quando começou essa treta? Lá no século XIX, a gente teve uma guerra entre a China e o Reino Unido, conhecido como Guerra do Ópio, tá? A China perdeu essa guerra e aí, como forma ali de solução para esse conflito, a região de Hong Kong foi parar nas mãos do Reino Unido. Então, foi por causa dessa guerra do ópio que o Reino Unido acabou conquistando, acabou dominando a região de Hong Kong. Hong Kong ficou nas mãos do Reino Unido por muitos anos, né? Então, em Hong Kong se fala inglês, em Hong Kong a gente tem ali diversas empresas do Reino Unido, né? Então, em Hong Kong o capitalismo funciona já há muito tempo. É um importante centro financeiro, inclusive, tá? Ali da Ásia e do mundo, claro, tá? É um tigre asiático clássico, é um país ali, né? Um país, olha eu falando, é uma região ali também muito desenvolvida economicamente. Então, por isso, um certo interesse aí do mundo. E aí, em 1997, isso aqui é importante você saber essa data. Quando data é importante, eu coloco a data, tá? Então, em 1997, rolou um acordo de devolução. Como assim? O Reino Unido chegou para o governo chinês e falou: governo chinês, eu tô afim de te devolver Hong Kong. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, eu só te devolvo Hong Kong se vocês mantiverem Hong Kong autônomo por pelo menos mais 50 anos. Como assim, Rodrigo, manter Hong Kong autônomo? O acordo, inclusive, foi apelidado de Acordo Um País, Dois Sistemas. Por que um país? Porque a partir de 97, Hong Kong, que não fazia parte da China, passa a fazer parte da China. Então, China e Hong Kong passam a ser um país só. Mas por que dois sistemas? Porque na China continental, a gente tem um sistema autoritário, né? Um regime autoritário, sob uma bandeira do socialismo, né? Mas a gente já falou disso, né? Que de socialismo só tem a bandeira, porque hoje a China tem um capitalismo muito agressivo, né? Mas enfim, a gente passa a ter um único país, pumba, China e Hong Kong, porém com dois sistemas totalmente diferentes. Na China, regime de partido único, né, um regime autoritário. Em Hong Kong, seria um regime democrático, onde eles têm direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de eleger os seus próprios representantes, né? Tudo isso. Então, Hong Kong seria uma zona administrativa especial. Até coloquei aqui, ó. Zona administrativa especial. Por que zona administrativa especial? Porque apesar de fazer parte da China, Hong Kong é administrada de uma forma totalmente diferente. Pra você ter uma ideia, na China continental, por exemplo, é proibida qualquer manifestação sobre o massacre da Praça da Paz Celestial de 1989, tá? Ô Rodrigo, mas o que foi esse massacre mesmo? Vamos lembrar? Esse massacre da Praça da Paz Celestial aconteceu em 1989 na China continental, que foi quando estudantes chineses saíram às ruas para fazer manifestação, fazer protesto, para exigir mais liberdades, tá? Então eles saíram para as ruas com cartazes e tal, aquela coisa toda, para exigir mais liberdades, tá? Beleza. O que aconteceu? O governo chinês colocou o exército nas ruas. E até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram. A gente tem estimativas de centenas de pessoas até 10 mil pessoas mortas, né? Mas o fato é que o governo chinês pegou e passou com o exército em cima de milhares e milhares e milhares de estudantes, tá? Então, esse foi o massacre da Praça da Paz Celestial. Na China, nem se pode falar sobre isso. Em Hong Kong, por exemplo, a gente tem alguns monumentos, né, que representam aí esse massacre da Praça da Paz Celestial. Depois você aproveita que está aí no computador,
digita lá no Google, assim, ó, monumentos sobre o massacre da Praça da Paz Celestial em Hong Kong. É um monumento, né? Esses monumentos eles foram feitos ali. Ele mostra uma série de pessoas assim emaranhadas assim, né? Uma em cima da outra assim, representando a quantidade de pessoas que foram sofreram violência, né? Pelo Estado da China ali em 1989. Mas enfim, dá para perceber que Hong Kong é um outro sistema, tá? E como é que foi o acordo? O acordo foi o seguinte: essa autonomia que Hong Kong tem deveria durar 50 anos a contar do acordo de devolução. Então, vamos fazer uma conta simples. Se foi devolvido em 1997 e se Hong Kong teria aí 50 anos de autonomia, então a autonomia de Hong Kong deveria ir até 2047. Quando eu falo autonomia até 2047, total autonomia, inclusive o direito, por exemplo, de eleger seus representantes sem qualquer interferência, o direito de ter ali um sistema jurídico democrático. O que é um sistema jurídico democrático? É você ter ali situações, ter ali instituições, melhor dizendo, que você tenha certeza de que você vai ser julgado, por exemplo, tendo direito à ampla defesa, contraditório, isonomia processual, né? Coisas que na China continental a gente não vê acontecendo, tá? Então a gente vai ter essa situação em Hong Kong. O que está acontecendo recentemente? A China tem sido acusada de minar um pouco dessa autonomia, né, de Hong Kong. E eu vou te mostrar por que o pessoal tem falado isso do governo chinês. Basicamente, isso começa lá em 2014, tá? O que aconteceu em 2014? O governo chinês impôs uma regrinha, porque até então os habitantes de Hong Kong eles poderiam escolher os seus representantes sem qualquer interferência do governo chinês. A partir de 2014, o governo chinês impôs uma regrinha de que, olha, pessoal de Hong Kong, vocês vão poder continuar escolhendo seus representantes, tá? Só que desde que esses representantes estejam dentro de uma lista prévia que eu, governo chinês, vou apresentar. Então aquela velha história, vocês têm total liberdade para vocês escolher quem vocês quiserem, tá? Desde que esteja na lista de nomes das pessoas que eu quero, né? Então, evidentemente, essa liberdade de escolha, né, dos representantes, ela foi tolhida e aí a população foi para as ruas. Esses protestos foram chamados de Revolução dos Guarda-Chuvas, porque as pessoas iam para as ruas protestar, levavam sombrinhas, guarda-chuvas, porque era muito comum para o governo chinês naquela época jogar gás lacrimogêneo na população, né? E aí esse pessoal lá de Hong Kong, para se livrar, né, desse gás lacrimogêneo, abria as sombrinhas, os guarda-chuvas, por isso o nome, tá? E aí esse foi o primeiro passo dado pelo governo chinês numa postura de, digamos assim, de não respeitar, né, a autonomia de Hong Kong e posteriormente de Taiwan, tá? Então foi o primeiro passo assim visível, né? Porque eles desrespeitaram um conceito básico que era esse conceito de eu poder escolher meus próprios representantes, tá? Uma outra situação que também aconteceu muito recentemente foram os protestos que aconteceram em Hong Kong por causa de um projeto de lei proposto pela Carrie Lam, que era a governante de Hong Kong na época, né? A Carrie Lam foi lá e fez um projeto de lei conhecido como Projeto de Lei de Extradição. Vamos lembrar o que é extradição antes de eu falar desse projeto de lei? Extradição é assim: se um cara comete um crime aqui no Brasil e foge lá para a França, o governo brasileiro vai pedir para o governo francês: governo francês, você por favor pode extraditar esse brasileiro para ele cumprir a pena aqui? Aí o governo francês vai mandar o brasileiro de lá para cá para cumprir a pena. Isso é extradição. E você fala, Rodrigo, mas então, lei de extradição, a China e Hong Kong não são o mesmo país? São. Só que eles têm dois sistemas diferentes. Lá na China,
O poder judiciário, ele tem liberdade? Ele é democrático? Não é. Segundo essa lei de extradição, olha só o que ficou estabelecido, hein? Quem comete um crime considerado grave, tá, em Hong Kong, pode ser extraditado para a China continental. Ou seja, pode ser enviado para ser julgado lá na China continental. Por que que a população foi para as ruas e o pau quebrou? O pau quebrou mesmo, protestos violentos, né? Fecharam o metrô, fecharam aeroportos. Então, assim, muitos protestos e protestos violentos. Por que que a população foi para as ruas? Por medo de perder a autonomia, por medo de perder a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação de pensamento. Por quê? A liberdade de imprensa. Porque com essa lei de extradição, o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte: olha, como você cometeu um crime grave, aqui, ó, eu considero crime grave, você vai ser extraditado. Tá, mas quem é que estabelece que foi um crime grave? É a polícia lá de Hong Kong, né? Só que pode ser que você tenha falado mal do governo de Hong Kong e alguém vai lá e implanta provas contra você. Inventa que você cometeu um crime. Aí o que acontece? Você vai parar lá na China continental e vai responder um processo, né, sem os devidos direitos de ampla defesa, contraditório. Ou seja, a chance de você sofrer um processo ali e ser condenado injustamente, né, é muito grande. Então, qual é o medo dessa população de Hong Kong com a lei de extradição? É o governo de Hong Kong usar essa lei para punir aquelas pessoas que são contrárias ao governo, que critiquem o governo, né? Porque é uma punição muito simples. Você tá lá falando mal do governo de Hong Kong. Aí os caras estão vendo que você tá ali enchendo o saco, falando mal. Aí o que eles podem fazer? Ó, fulano cometeu um crime grave. Tá aqui, ó, tem as provas aqui, inventa a prova e manda direto para a China. Chegando lá na China, ele vai ter direito ao contraditório, ampla defesa na China continental? Nem a pau. O julgamento lá não tem essas liberdades, não tem esses princípios democráticos, tá? Por isso que a população foi para as ruas e pegou pesado. E aí os protestos foram contidos com muita violência, tá? E logo depois o governo central da China fez uma intervenção muito violenta, muito feia, assim, né? Vista pelo resto do mundo. Eles foram lá e impuseram uma lei de segurança nacional. Essa lei de segurança nacional nem foi discutida pelo parlamento de Hong Kong, né? Porque Hong Kong, por ser autônoma, tem seu próprio parlamento. É como se fosse a Assembleia Legislativa de Minas ou a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Que é um poder legislativo que serve para criar leis regionais, certo? Lá em Hong Kong tem. Então, só que essa lei de segurança nacional, ela foi imposta sem qualquer manifestação do Congresso, né? Sem qualquer manifestação do Parlamento do Reino Unido. Foi goela abaixo, né? E já foi anexada ali, né, a lei fundamental de Hong Kong, que é uma espécie de constituição que Hong Kong tem. Então não tem como fugir, tá? O que diz essa lei de segurança nacional? Essa lei de segurança nacional, ela exige a punição de pessoas envolvidas em atos de subversão, de tentativa de separatismo, né, de terrorismo, enfim. Basicamente, essa lei, ela vem aqui para punir todo e qualquer ato que seja semelhante ao que aconteceu, né, lá nos protestos de 2019, tá? Então a gente percebe uma tentativa do governo chinês de fechar o cerco, né, de impedir que essas pessoas possam se manifestar e que possam, né, de alguma forma, exigir ali os seus direitos, né, democráticos e tudo mais, né? Eu coloquei até entre aspas, porque essas expressões foram tiradas da própria lei, né? Ó, ela pune a subversão. O que é subversão? É o cara simplesmente chegar ali e falar mal do governo, né? Que seria um direito assegurado em Hong Kong por causa da autonomia, já não é mais, né? Separatismo. Então, qualquer pessoa que propor a independência de Hong Kong, e existem movimentos que propõem, né, seria preso. Atos de terrorismo, por exemplo, você fazer um protesto que você vai fechar o metrô.
a entrada do metrô, isso é considerado ato terrorista, né? E conspiração e conluio com forças estrangeiras. Por que eles colocaram isso como regra? Porque o Ocidente, as potências ocidentais, elas apoiaram essas manifestações lá de 2019, né? Inclusive o Reino Unido chegou a dar um puxão de orelha lá nos chineses, né? Porque o Reino Unido falou, olha, vocês não estão cumprindo o acordo do jeitinho que a gente estabeleceu. O acordo prevê a autonomia por 50 anos a contar de 97. E esse tipo de atitude tira a autonomia da população de Hong Kong. Mas, mesmo com os puxões de orelha, mesmo com as cobranças, o governo chinês, infelizmente, manteve essa lei de extradição. Estou com a extradição na cabeça. Essa lei, né, de segurança nacional que pune qualquer ato de críticas ao governo. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Sobre Hong Kong, né, fica essa dica. Tome muito cuidado. São assuntos que devem aparecer nas provas, porque é muito recente, tanto Hong Kong quanto Taiwan. E o que fica claro é que o governo chinês está buscando. O Xi Jinping mesmo, que é o líder chinês hoje, ele deixou bem claro que ele quer buscar essa reunificação, ele quer retomar esses territórios, né? Tirar a autonomia desses territórios. Tá certo? Então fica aí essa aula de hoje. Te espero aí na próxima aula. Valeu, grande abraço.